Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trago algo da parte de Deus para nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra, mas antes eu vou compartilhar com vocês algo de Deus que aconteceu na minha vida. Ontem eu participei de uma palestra onde falava dos 5 pilares para uma vida plena. E os pilares eram saúde emocional, saúde física, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos e mais um outro que eu esqueci agora. Foi muito legal, porque eu cheguei lá bem atrasada, mas Deus preparou um lugar bem na frente, perto do palestrante, para que eu sentasse. E tinha um monte de gente já em pé, mas não viram um lugarzinho lá que Deus estava reservando para mim. Na saída, eu não consegui chamar o Uber e de repente um casal me trouxe, me deixou em segurança num lugar onde eu consegui um transporte para vir para casa. E foi assim, ó, de Deus mesmo. Mas o que eu quero compartilhando isso com vocês é que assim, ó, aqui no livro de João 8, João 8, Jesus tá fazendo um discurso, né, sobre a sua missão. E quando Jesus fala aos fariseus, muitos deles interrogam Jesus duvidando, questionando, falando que não podia ser verdade, porque Jesus testificava dele mesmo. E aí, no primeiro, a primeira fala de Jesus nesse capítulo, Jesus fala assim, ó, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus já se mostra assim, já como luz, e mesmo assim, eles, na medida que Jesus vai falando, os fariseus e diz assim, ó, no 13, disse-lhes, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então, diz a Jesus assim, ó, não é verdadeiro o que tu está dizendo, porque você testifica de você mesmo. E quem fala de si mesmo não pode estar falando a verdade. Falaram isso para Jesus. Jesus vai e explica aqui no versículo 16... Jesus diz assim, ó, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. Aí Jesus aqui, um pouquinho antes, no 15, Jesus fala que eles julgam segundo a carne. E Jesus fala que ninguém Jesus julga. E continua a falar. No 31, Jesus diz assim, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aqui Jesus já estava se direcionando para os que creram no que ele estava dizendo, acreditavam nas palavras de Jesus, né? Acreditavam na missão de Jesus, acreditavam no próprio Jesus. No 32, Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que Jesus se refere aqui? O próprio Jesus, a palavra de Deus. Jesus se refere aqui a ele mesmo, a ele, ao Pai dele, a Deus, né? Que conhecereis a verdade, porque aqui ele já está se referindo aos judeus que creram. Ainda no 31, ele vai dizer assim, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando aqui já para os judeus que creram nele. Aqui os fariseus já estavam de lado, já, e Jesus estava se direcionando. Que é uma coisa legal aqui, se a gente for analisar direitinho, porque aqui nesse capítulo 8, ele fala num determinado momento para todo mundo, mas daqui a pouco ele se direciona somente para aqueles que creram nele, né? E isso é interessante até para a gente, porque às vezes a gente quer levar um ensinamento da parte de Deus ou até abençoar alguém e você percebe que a pessoa não quer e a gente quer que todo mundo entenda da mesma forma, em vez da gente fazer como Jesus aqui, se direcionar agora somente para aqueles que estão dando crédito, acreditando. Tenho aprendido muito com Jesus com relação a isso, e por isso eu estou aqui ainda, ó, gravando. E quando no 32 ele fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando para os judeus que creram nele. Mas essa passagem aqui, esse 32, ele cabe para a gente em todas as áreas da nossa vida, que se nós conhecermos a verdade de Jesus, nós verdadeiramente seremos livres.
livres do pecado, livres da inveja, livres de tudo aquilo que é espiritual, de tudo aquilo que nós não temos controle sobre a situação. Quando a gente conhece a Jesus, Jesus é aquele que habita em nós e todas essas coisas, elas saem da nossa vida ou a gente deixa de fazer porque conhecer a Jesus é muito mais interessante. É muito mais cativante do que permanecer no pecado. Então, quando Jesus chega, como ele fala aqui no 12, no 8:12, que ele é a luz. Então, assim, uma pessoa que experimenta viver em luz, nunca mais ela vai querer viver nas trevas. Ou ela pode até viver, mas ela vai saber que há diferença. Que a luz é alegre, é contagiante, traz alegria, leveza. E a treva não. Eu lembro disso quando eu morava no interior, que ainda não tinha energia. E uma vez meu pai construiu uma barragem, e aí lá em casa começou a ter energia, mas era muito legal. Porque ele botava uma lâmpada assim, né? Não tinha energia na roça em lugar nenhum. Ou também a gente tinha um bibigás. Bibigás. A gente chamava de bibigás. Eu não sei se é bibigás, viu? Porque era uma lâmpada que acendia no gás. Aí tinha como se fosse um tripé, assim, que ligava no gás e em cima tinha uma tocha. Aí acendia um negócio e ficava aceso, clareava. Quando não tinha gás pra gente usar aquilo também, que tinha que usar vela, era horrível, porque já saía do negócio da luzona para aquela luzinha da vela, né? Então a gente percebe o quanto a luz ela é importante nas nossas vidas. Mas voltando aqui para o 32, ainda no capítulo 8, que diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Aqui, nesse contexto, Jesus está falando sobre ele, como a verdade, que conhecereis a ele e ele vos libertará. Conhecereis a Deus e Deus vos libertará. Mas a gente pode pegar esse versículo aqui e aplicar em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida cotidiana, né? Que precisamos buscar informação, conhecimento, porque assim, além da nossa vida espiritual, nós também precisamos cuidar de outras áreas. E outras áreas também precisam de informação, né? Precisam de clareza, a gente precisa tirar da nossa vida algumas crenças que ficam limitando a nossa vida, que a gente tem como verdades, porque os nossos pais passaram, nossos avós, algum familiar, e a gente carrega aquele peso como uma verdade absoluta, sendo que, na verdade, é só uma falta de informação. Informação que lá atrás eles não tiveram, mas hoje nós temos a oportunidade temos a internet à nossa mão, temos faculdades hoje com preços assim, né, que cabem no orçamento de muita gente. Então, Deus, quando ele fala aqui, conhecereis a verdade, ele está falando para ele, mas nós que temos a inteligência que Deus nos deu, a capacidade de discernir, entendemos que quando nós servimos a Deus, tudo aquilo que edifica a nossa vida, tudo aquilo que tira de nós algo que impede a nossa vida de andar para frente, de fluir, é uma libertação. E é de Deus isso. Porque assim, as leis que regem a sociedade são tiradas da Bíblia. Por mais que a gente não veja lá, tá escrito num livro tal, num capítulo tal, mas assim, foram tiradas da Bíblia, são princípios bíblicos. Porque a sociedade em si, ela não tinha capacidade de se organizar. Por isso Jesus já trouxe toda uma organização, todo um manual de organização que eles moldaram para o cotidiano, mas assim, são leis da Bíblia: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então, hoje o ser humano, inclusive aqui no Brasil, se eu não me engano, se foi no ano passado ou 2021, não sei, eles mexeram na Constituição para alguma coisa, mas cada país tem sua Constituição com suas leis e ordem, né? Que não podem ser mexidos e que basicamente essas leis, essas orientações são coisas que foram ditas antes deles falarem, estão escrito na Bíblia.
Então, nós que servimos ao Senhor, nós precisamos atentar para isso, não nos converter a Jesus e ficar... Que hoje eu percebo que tem muita gente dentro de igrejas que tem sido um problema dentro de igrejas, porque assim, sentou num banco da igreja, pegou uma Bíblia, botou embaixo do braço e agora atribui a Deus toda a responsabilidade que ela tenha sucesso, que ela prospere, que ela isso, mas é uma pessoa que não busca estudar, não busca um conhecimento, não busca informação, uma pessoa completamente fechada, ignorante no sentido literal da palavra, né? Ignorante não porque é uma pessoa simples, mas porque não busca conhecimento, lê os textos da Bíblia assim por cima e acha que já sabe tudo de Deus, tudo de céu, tudo da terra, e quer conduzir a vida dela e das outras pessoas como se tudo fosse... como se como se a nossa vida tivesse só um lado, como se a nossa vida fosse só espiritual, como se aqui fosse o céu e tudo aqui é espiritual, e não é. Você precisa cuidar da sua vida financeira, sua vida espiritual, vida amorosa, familiar. São várias áreas que você precisa cuidar. E você precisa cuidar dessas áreas tendo a orientação de Deus, da palavra de Deus, mas também entendendo as leis, né, e as necessidades da sociedade, né, do cotidiano. Para você ter um bom emprego, você vai só aceitar Jesus e ficar sentado dentro da igreja? Não, você pode até fazer isso, mas você vai permanecer lá sentado. E o que vai acontecer é que no final da sua vida você vai ser um jovem frustrado, uma senhora ou um senhor frustrado. Você vai ser um problema na igreja, porque você vai ver outras pessoas prosperar e você vai dizer que Deus não gosta de você. Você vai ser uma pessoa amargurada. Mas se você procurar aceitar Jesus, procurar se santificar cada vez mais, mas você ir em busca do conhecimento, fazer uma faculdade, estudar, crescer, você vai ver que Deus abençoa você na medida que você procura conhecer a verdade, que você procura o conhecimento, que você procura, não por uma crença, não, crente não faz. Por que crente não deve fazer isso? Nós precisamos saber. Vamos buscar na palavra? Vamos buscar na palavra o que é da palavra. Mas, e quando se trata das coisas cotidianas? O crente precisa estudar para ter um bom emprego? Precisa. Porque ninguém vai pegar uma pessoa que só porque diz que é crente, porque vive se santificando na igreja, e botar para exercer um cargo que a pessoa não sabe nada, não sabe nem do que se trata, nem para onde vai. E eu vi muita gente vivendo dessa forma. E ainda hoje, no século 21, tem muitas pessoas vivendo dessa maneira, que não incentivam os jovens a estudar, a se desenvolver, a buscar conhecimento, porque acredita que buscando conhecimento, esse jovem, esse adolescente vai se afastar de Jesus. Mas se ele se afastar é porque ele não era... O relacionamento dele não era em Jesus, mas era em crenças que foram criadas por homens, inventadas por familiares, e que prendia a pessoa ali por medo, porque uma vez que você conhece Jesus, que você conhece a verdade de Jesus, que você é liberto por Jesus, você vai em qualquer lugar, você entra em qualquer lugar, você até participa não, porque numa faculdade, numa escola, vai ter várias pessoas, vão ensinar várias coisas, mas você vai aprender com o próprio Jesus a reter somente aquilo que edifica a sua vida. E é isso que nós que servimos ao Senhor, nós precisamos orientar os nossos jovens, os nossos adolescentes, instruir eles na palavra de Deus para que eles venham se firmar em Jesus, serem libertos por Jesus. E a partir daí, enviar para buscar conhecimento e informação, né? Para que também, né, por conta disso, nós temos hoje dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para trabalhar dentro de igreja, eu posso dizer, porque as pessoas levaram tudo para uma questão espiritual, espiritualizou tudo, e que hoje a sociedade está enfrentando várias questões, vários problemas, e que muita gente dentro de igreja não sabem como lidar, como orientar, porque não entende aquilo, acha que tudo é diabólico, tudo é...
E não sabe dar um aconselhamento, não sabe dar uma palavra de ânimo, não sabe orientar a pessoa do que fazer para sair daquela situação. Ou até porque vive em uma situação semelhante a essa e acha que é o próprio Jesus que quer. Gente, a gente precisa se atentar para as coisas de Deus. Jesus, ele disse que o nosso fardo seria leve e tem muita gente presos a crenças que limitam, crenças que afastam da presença de Deus. Eu não estou falando aqui não tô falando sobre usos e costumes, nada do tipo. Eu tô falando de coisas espirituais e sentimentais, de informações equivocadas, de pessoas que ficam presos a coisas que Deus não tá nem aí para isso. E esquecem de orientar, né, pessoas a se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para a vida, se preparar para viver o melhor de Deus aqui na terra também, que Deus falou que isso era pra gente. E a gente vive pregando um Deus que é tão grande e a gente resume ele de uma forma tão pequena. Né? Nós precisamos nos libertar com a verdade. Nós precisamos acessar o verdadeiro conhecimento, o conhecimento libertador, que traga paz para a nossa vida e que também nos coloque em lugares melhor. Porque nós servimos a um Deus grande, poderoso, capaz de fazer coisas grandes na nossa vida. E nós não podemos deixar que crenças limitantes nos coloquem em lugares tão abaixo daquele que Deus tem para a nossa vida. E quando eu falo sobre isso, eu falo também sobre santidade, porque quando você conhece a Jesus, que você se liberta, e que você segue em conhecer o que Deus tem para a sua vida, que são coisas grandes, não são coisas pequenas, você está vivendo em santidade, você está vivendo o plano de Deus, e o plano de Deus é viver em santidade. Não há aquele que acesse o plano de Deus em suas vidas, que viva o plano de Deus, que esteja andando um caminho diferente. Não tem como. Tem gente que finge fazer coisas, mas não é o plano de Deus, porque se fosse e ela estivesse vivendo o plano de Deus, ela não estaria vivendo de uma forma equivocada. Ela estaria vivendo em obediência, que é um dos princípios de Deus. Então, seguimos em conhecer Jesus, em nos libertar em Jesus, mas também buscar conhecimento, buscar informação para que a gente venha a ser um servo de Deus, um bom representante de Deus aqui na terra. Não um representante vivendo à base da ignorância, de crenças limitantes, e que em vez de pregar um Jesus tão bom, tão maravilhoso, que vai vir como um juiz, mas que ainda é um advogado, a gente vive prega falando de Jesus, que é tão bom, tão leve, tão maravilhoso, mas de uma forma tão diferente daquilo que Jesus pregou quando ele andou aqui. E a verdade vai fazer com que a gente viva dessa maneira, a gente conheça as situações, as coisas, para a gente saber a melhor forma de conduzir as situações. E é Jesus que nos orienta a buscar esses conhecimentos, essas informações, para saber orientar as pessoas, saber aconselhar, mas aconselhar em Jesus, aconselhar para Jesus e por Jesus, né? Não são palavras nossas, mas são de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, eu espero que você tenha entendido. E se você é uma pessoa que até hoje viveu presa a informações de terceiros, busque em Jesus, mas busque em estudar. Se você não entende coisas que acontecem em você, talvez seja frustração, decepção, ou até mesmo sentimento de incapacidade. Isso não é de Deus para você. E é buscando informação, é buscando em Deus força, capacidade, e estudando também, aprendendo, se desenvolvendo, gente. Ninguém foi feito para viver numa bolha, ninguém foi feito para viver regado à ignorância, não. A gente já não está mais no século XX, a gente já está no século XXI, e nós precisamos acompanhar, mas acompanhar com sabedoria, usando da palavra, nos instruindo em Jesus, mas aprendendo sobre coisas e sobre pessoas, para que Deus venha usar a gente com inteligência. Porque Deus, ele é inteligente.
E Ele quer usar a gente com sabedoria. E muitas pessoas têm falado que têm sido usado por Deus, mas são pessoas que não têm sabedoria, não sabem falar, não sabem se importar, não sabem se colocar. E aí falam de Jesus como se estivesse falando de Jesus, mas a forma que fala, que se comporta, não é sobre Jesus. Jesus não é essa pessoa que muitos falam por aí. Jesus é educado, ele é tranquilo, ele quer te passar a paz, ele quer te mostrar o caminho, ele é a luz, ele é a salvação. Então ele se preocupa com você, então tenha muito cuidado da forma que você tem falado de Jesus. Porque Jesus não é um carrasco, ele ainda não veio como juiz, ele ainda está como nosso advogado. E tem muita gente brigando em nome de Jesus, e Jesus não brigaria. Jesus não xingaria, Jesus não faria isso. Então precisamos aprender sobre educação cotidiana, porque aprendendo sobre educação cotidiana, quando você se colocar na presença do Senhor, o Senhor vai ver em você capacidade de levar a palavra dele com educação, com sutileza, com verdade, para que as pessoas se sintam acolhidas por você. E aí elas venham ver Jesus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo. Fica com Deus.